depois que tu resolveu as frações parciais, achou A e B, como que tu voltou pro y de S? Boa pergunta. Vamos lá. Tá, só um pouquinho que eu tenho que compartilhar de novo a minha tela. Tranquilo. Boa pergunta. Ah, aqui. Então, deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Certo. Então, encontrei essas constantes, como você disse, aqui ficou claro, certo? Uhum. Certo. E aí, a verdade, que, deixa eu até fazer isso, eu acho que uma outra questão que eu deixei para depois, é o seguinte, eu só estou usando uma transformada, que não é brincadeira, tá? Essa transformada, se vocês puderem decorar, não depender da tabela, ela realmente, assim, resolve 90% dos casos. E as tabelas, às vezes, das provas, o pessoal reclama que, justamente a propriedade que eu queria não estava na tabela. Algumas coisas básicas, eu digo, grava. Essa é uma delas. A transformada desse sinal aqui, ó. De T. Esse cara aqui tem transformada de Laplace 1 sobre S mais alfa. E aqui o que eu estava apanhando, agora eu não vou apanhar de novo, parte real de S tem que ser maior que menos a parte real de alfa. Agora sim. Então, o que acontece? Então, você olha lá para esse tipo de termo aqui, ó, 1 sobre S mais alguma coisa, vai aparecer na exponencial com um sinal de menos na frente. Quer ver uma coisa? Olha só o que aconteceu aqui. Tá, eu tenho esse menos aqui. Esse menos aqui é esse menos aqui. Certo? Uhum. Aqui eu tenho um 4, que é o papel do alfa que estava lá. Ele aparece na exponencial com o sinal contrário. Menos 4. Aqui eu tenho 1 mais... Desculpa, 1 menos J3. Ele aparece na exponencial com o sinal contrário. Ficou claro? Sim, mas o que eu estou perguntando é logo depois das frações parciais ali que você achou A e B, aonde está o cursor aí? Y de S é igual a 1 sobre 3 mais J3? Sim. Tá. Tu disse daqui para cá, esse passo aqui? Não, eu entendi as frações parciais, tá, achar os coeficientes A e B, mas eu não entendi quando tu juntou o A e B e conseguiu descobrir o Y de S, sabe? Isso. Eu não entendi essa equação aí. Certo. Então, o que aconteceu? Eu só peguei esse A e coloquei aqui. Esse B, coloquei aqui. Mas se você olhar, o A e B são quase iguais, exceto por um sinal de menos. Entende? O A... entendi. Então, eu coloquei o 1 mais 3 mais J3, 1 sobre 3 mais J3 em evidência. E pro termo que está com A, eu só coloquei o menos 1, que é o que falta para chegar no... Tá, às vezes eu pulo um pouco os passos das coisas. Desculpa. Entendi. Imagina. Obrigada. Imagina. Prazer. Tá bom. Deixa eu voltar lá, conversar com vocês mais um pouco. Mais alguém, assim, tem alguma reclamação, algum inconformismo? Não, por mim aqui deu tudo certo. Tudo certo? Vocês topam ir lá resolver aquela questão de circuitos que eu coloquei, ou vocês têm alguma outra coisa que vocês iam preferir? Tá vendo? Eu prefiro de circuito. Resolver o circuitinho que eu coloquei lá? Tá certo. Pois vamos resolver, então, esse circuitinho. Então, a ideia é resolver esse circuito utilizando o método de Laplace mesmo. Não sei se vocês vão concordar,
Mas aquele negócio de encontrar a resposta ao impulso é chatinho de fazer. Eu, pelo menos, acho. Isso que nós estávamos no sistema de primeira ordem. Então, essa parte aqui de encontrar o H de T, que eu fiz aqui, tinha que encontrar a condição em 0 mais, aí usar uma resposta natural, que percebe que a resposta ao impulso, ela é uma resposta basicamente a essa condição inicial que o impulso colocou no H, sabe? Certo? Porque depois do tempo t igual a 0, o impulso some e se torna meio que uma resposta de entrada zero. Certo? E o impulso vai para zero e toda a resposta do sistema é a resposta a essa condição inicial. Mas achar esse H de t costuma ser bem chatinho. Isso aqui é um sistema de primeira ordem, já era chatinho. Então, aumenta a ordem, fica pior ainda. Laplace tem o chato do Laplace, costuma ser esse negócio de arrumar essas constantes da expressão da expansão de frações parciais. Mas fora isso, é bem assim, vamos dizer assim, é mais simples, são cálculos menos pesados. Né? Pelo menos eu espero que vocês achem isso. Vamos lá, vamos olhar para esse circuito aqui. Tem alguns elementos que a gente tem que tratar aqui. Vamos ver. Tem um resistor e a gente tem um capacitor. Resistor, muito simples, certo? O que é a relação do domínio do tempo? Daniel, tu consegue só subir um pouquinho para conseguir copiar aqui o circuito, por favor? Fica à vontade. Obrigada. Esse aqui é o circuito. Só lembrando que eu vou postar o vídeo gravado, aí se eu conseguir ver o circuito depois também, tá? Só pra lembrar. Não, mas não me incomoda, não me incomoda. Não, Parar não. aqui um pouquinho. É só pra avisar mesmo. Me incomoda porque é bom que evita que eu fale rápido demais. Tem dificuldade com isso. Então, comentava, o resistor, a relação é alguma coisa assim. Tensão no resistor, R vezes I. Se for para o domínio de Laplace, isso aqui vai ser tensão, domínio S, é uma constante. Fácil. No capacitor, então, aí no capacitor fica um pouco mais chatinho. Tem uma derivada, certo? A relação é a seguinte, a corrente no capacitor, capacitância, tensão no capacitor, derivada. Então, o que acontece? Corrente no capacitor, domínio S, é igual a quê? C. E aí, aplicando a propriedade lá da derivada, a derivada de um sinal é S vezes a transformada de Laplace do sinal, menos condição inicial. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar o que essa relação aqui está dizendo. Tá? Essa aqui é fácil. Essa relação está dizendo o seguinte, olha só, que existe um elemento, existe uma relação entre os terminais. É uma relação assim. E a relação entre essas duas coisas, entre V, a tensão no resistor no domínio S e a corrente, é só uma multiplicação pelo R. E agora aqui, vamos ver se a gente consegue traduzir isso de forma com elementos mais simples. Ele está dizendo o seguinte. Então, você imagina que está aqui o capacitor, certo? E eu quero traduzir o efeito desse capacitor como uma tensão
no domínio S, uma corrente no domínio S. O que aquela minha equação ali está me dizendo? Que a minha corrente, que é essa corrente que eu desenhei ali, ela é, primeiro, proporcional à tensão. Se você olhar aqui, tem um termo SC, certo? É proporcional à tensão. Mas também tem um termo que é uma constante, que é C, constante em relação a S. Em outras palavras, o que eu estou enxergando aqui? Que a minha corrente, ela é igual, tem um termo aqui, que depende da tensão, então eu vou colocar um elemento aqui, que parece um resistor, que é também, no sentido que também é proporcional à tensão, só que a resistência dele, no caso aqui seria uma admitância, porque é o contrário, né? Seria uma resistência de 1 sobre S, porque a tensão no domínio S dividido pela corrente seria 1 sobre S. Então tem esse termo aqui. Mas também tem um termo, também isso aqui é importante, esse aqui é o sentido da minha corrente. E também tem um termo que é proporcional a uma constante. Então, isso aqui lembra uma fonte de corrente. E aí a questão da polaridade. Vamos conversar sobre ela. Tá aqui a minha polaridade, a minha tensão. Então, quando o meu capacitor estiver carregado positivamente, quando esse polo aqui estiver mais carregado, estiver positivo, a fonte de corrente ela tem que apontar no sentido contrário da corrente. Então, ó, no convencional, por causa desse sinal de menos aqui. Em outras palavras, isso daqui. C, VC de 0 menos. E agora, a gente faz uma pequena verificação, que é a de, vamos dizer assim, um teste de sanidade. Imagina que tem uma condição inicial no meu capacitor e eu mantenha ele, por exemplo, em aberto. Em aberto significa que eu não posso ter corrente. Eu não posso ter corrente. Concorda comigo? Então, se eu não tenho corrente, essa fonte de corrente aqui, do C, VC, vai passar toda essa corrente por cima da minha impedância. De tal forma que a tensão que eu vou enxergar vai ser C, isso aqui é a corrente, vezes a impedância. 1 sobre SC. Esse C cancela esse C. Isso aqui fica só C sobre S. No domínio do tempo, isso daqui é o quê? 1 sobre S é a transformada de Laplace de U de T. Então, isso aqui é VC de 0 menos U de T. Faz sentido isso? Eu deixei o meu circuito em aberto, meu capacitor tinha uma carga inicial, o que ele está me dizendo é que essa tensão não vai diminuir, não vai nem aumentar, ela vai ficar parada. Certo? Então, esse é o nosso teste de sanidade. Esse é o nosso elemento que vai representar o nosso capacitor. Tá? Nosso circuito. Vamos lá. Agora vamos para o nosso circuitinho. Vou até copiar ele. E a gente vai arrumando as coisas que tem que ser arrumado.
Eu percebi que eu não notei quem que era o V0 mesmo. Não tem problema. É óbvio. Aqui, 10 ohms. Então, vamos transformando o nosso circuito. Nosso modelo do resistor continua sendo um resistor. O nosso capacitor, a gente acabou de ver. Essa é a tensão V0 mesmo, que nós queríamos. O nosso modelo de um capacitor, isso daqui que a gente falou aqui do lado. Então, e isso daqui, no 0,1 farad. Modelo disso no domínio de Laplace é o quê? É uma impedância sobre SC mais uma fonte de corrente. Esse é o modelinho que a gente acabou de ver. E aqui, se você olhar lá onde eu acabei de escrever, a fonte de corrente é C VC de zero. Vamos fazer essas substituições. No caso, a minha capacitância é 0,1. Então, essa impedância que vai vir aqui é uma impedância de 1 sobre 0,1 dá 10. Então, dá 10 sobre S. Só que ainda falta o elemento da fonte de corrente. E aí, o elemento da fonte de corrente é a capacitância, que é o 0,1, vezes a tensão inicial no capacitor. Que aí eu vou dar uma olhadinha, que eu já me esqueci. Quanto que eu tinha dito que é? 5. Então, isso aqui é 0,5. Zero vírgula 5. Ótimo. Quase tudo pronto. Fonte de corrente. Você tem que transformar esse sinal de corrente para o domínio de Laplace. E aí é fácil de calcular pela definição, mas a transformada de Laplace do impulso unitário é 1. Aí a ROC seria todo o plano S, tá? Converge para todo S. Então, ROC é... Vamos colocar assim? S complexo, qualquer S complexo. Então, aqui é 2 vezes a transformada do delta de T, que é 2. Que é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Ótimo. Falta essa função aqui. E aí, essa função aqui é igualzinha ao formato que já tinha antes ali. A transformada disso é 1 sobre S. Troca o sinal ali. Ele é menos 1, então mais 1. E a ROC, então, seria parte real de S maior que menos 1. Então, aqui, esse cara aqui fica sendo 1 sobre S mais 1. Ótimo. Desculpa, aí seria 10, né? 10 sobre S mais 1. Tá certo. Tá certo. O sinal ali era 10. Deixa eu olhar no circuito, que eu já me esqueci. Mas é possível. Isso aí mesmo. Um 10 ali na frente, né? Perfeito. Obrigado. 10. Nada. Então aqui tem um 10, ó. 10. Tem esse 10 aí, ó. Tá? Perfeito. E aí, você pode ver aqui no meu desenho
que a gente acaba com duas fontes de corrente em paralelo. Então, duas fontes de corrente estão entre esse nó aqui, ó, esses dois nós aqui. Então, o que eu vou fazer já é somar aquelas correntes. Já facilita um pouco o nosso circuito. Colocar assim uma barrinha para ficar um pouco mais organizadinho. Certo? E aí, o nosso objetivo é calcular justamente essa tensão aqui. Como fazer? Muitas formas. Muitas formas. Então, muitas formas, porque tudo que a gente estudou lá de circuitos lineares continua valendo aqui. Tá? Por exemplo, tô vendo isso daqui, ó. Isso aqui é uma fonte de tensão, série, uma impedância. O que eu posso fazer? Transformar uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância. Aí eu vou ter 10 paralelo com 10, que é 5. Vou colocar aqui 5 ohms. Aqui assim. Essa fonte de tensão, se eu dividir a tensão pela resistência, vai ficar aqui com a corrente, fonte de corrente, de 1, agora sim 1, S mais 1, certo? Aí, eu tenho a minha impedância aqui, que é a impedância que me interessa, do capacitor. Outro também interessa, na verdade. Não sei por que eu falei isso. E uma fonte de corrente em antiparalelo aqui. Não, antiparalelo não, em paralelo. 2,5. Percebam que essas duas fontes de corrente, essa fonte, deixa eu pegar uma outra cor aqui, destacar, essa fonte da direita e essa fonte da esquerda, as duas fontes injetam corrente nesse nó aqui, nesse nó maior de cima. Então, posso somar essas duas fontes de corrente. E é o que eu vou fazer. Já me ajuda a simplificar o circuito. Aqui com 2,5. E aí, vamos apagar isso aqui. Essa fonte de corrente aqui. Olha só. O que eu preciso é encontrar essa tensão VO. E aí, minha sugestão é paralelo desses dois. Dá 10 vezes 5 sobre S sobre 5 mais 10 sobre S. Se multiplicar em cima e embaixo por S, isso aqui fica 50 sobre 5S mais 2. Posso simplificar ainda como sendo 10 sobre S mais 2. Então, troca tudo isso. Já dou uma olhadinha no chat. Espero que não seja... Uma dúvida rapidinha, Adriel. Por que o resistor ali virou 5? Ah, Estou entendendo aqui, desculpa. Tá bom, já lhe ajudo. Eu tenho os hábitos de fazer as coisas um pouco rápido, mas eu já lhe auxilio aqui. Eu fiz esse... Estou anotando aqui para mim não me perder depois. É 10 sobre S mais 2. Certo, fiz vários passos aqui, né? Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu enxerguei aqui, ainda está circulado, que tem uma fonte de tensão em série
com uma resistência, certo? Aí eu usei aqueles equivalentes e me dizia o seguinte, é a mesma coisa aqui, uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência aqui. Então, eu pegaria e dividiria essa tensão pela resistência, simplifica o 10 com 10 aqui, fica 1 sobre S mais 1, que é esse cara que está aqui, certo? E aí o 10 vai em paralelo com a minha fonte de tensão. Só que tem um outro 10 aqui já. E aí 10 paralelo com 10 dava 5. Foi aí que veio. Boa, obrigada. Tá? Eu sei que de vez em quando eu faço uns passos rápido demais. É porque é um pouco ruim de escrever aqui, admito. Aí eu faço algumas coisas de cabeça. Aí deu 5. Aí eu fiz o 5 paralelo com o 10 sobre S. Que aí deu esse 10 sobre S mais 2, que é a impedância que nós temos. Para terminar, pelo menos no domínio S, só tenho que multiplicar a corrente pela impedância, certo? Ia dar 25 sobre S mais 2, mais 10 sobre S mais 1, S mais 2. Olha só, meu objetivo é escrever em frações parciais para me encontrar o V0 no domínio do tempo. Tem um povo que coloca tudo em um denominador comum e depois faz a separação. Para mim, isso aqui já está bom. Já está no formato que eu quero. Eu só vou mexer nesse segundo termo. Tá? Então, esse primeiro termo eu vou copiar do jeito que está. Não me interessa chegar numa forma comum, assim. Basta eu encontrar a decomposição em frações parciais, que é o que eu preciso para essa questão. Certo? Então, aqui seria um A e um B. Eu vou fazer aquele método que eu comentei antes, só olhando para esse cara aqui, porque é esse cara aqui que eu estou decompondo aqui. Tá? Estou usando só preto, não sei porquê. Esse cara aqui corresponde a esses caras aqui. Então, eu vou lá. A, eu vou calcular multiplicando os dois lados por S mais 1, calculando em S igual a menos 1. Então, eu fico com 10 sobre, trocando S por menos 1, dá 1. Tá? 10. E o B? Fazer o quê? Multiplicar os dois lados por S mais 2. Vou ficar com 10 sobre S mais 1. E no lugar do S, eu vou colocar menos 2 agora, que é o polo. Esse polo aqui. Então, vai dar 10 sobre menos 1, que é menos 10. Ótimo. Conclusão. Meu V0 de S é 25 sobre S mais 2, mais, quem que é o A? 10 sobre S mais 1, mais o B é menos 10. Tá, esse menos 10 é da mesma forma do 25. Então, o que eu vou fazer, na verdade, trocar isso daqui por 15. Porque 25 menos 10 costuma dar 15. A questão termina fazendo a transformada inversa de Laplace. Isso aqui é 15 e na menos 2t, o de t, mais 10 e na menos t, o de t. Tá aí. Isso aqui é o meu V0 de t. Deixar um tempinho, alguns segundinhos para vocês respirarem. Mas eu vou fazer alguns comentários sobre essa questão. Eu fiz direto ela, mas às vezes, nas provas de lineares, vai ser pedido assim, resposta, estado zero.
Vou colocar assim, até a sigla em inglês, porque é o que se usa. Só vou comentar o que mudaria se eu quisesse essa separação aqui. Zero state response e resposta completa. O que a gente fez foi a resposta completa. Pode pedir para você encontrar só a resposta de entrada zero. O que isso significa? Você ia voltar nesse circuito, ia transformar as fontes de tensão em tensão zero, o curto-circuito, as fontes de corrente em um circuito aberto, corrente zero. E calcular a resposta apenas devido à condição inicial do capacitor. Você tem que cuidar, que, na verdade, estou lembrando que o capacitor aqui contribuía com uma fonte de corrente de 0,5 ampere, e essa fonte de corrente era justamente o que gerava a resposta de entrada zero do sistema, que era a resposta do sistema natural, a resposta à energia armazenada no capacitor. Poderia pedir para você ter feito separado, e aí se tivesse pedido, talvez valesse a pena fazer separado e depois só somar para achar a resposta completa, ao invés de ter feito completo como a gente fez. E resposta de estado zero, esse de baixo, aí é o contrário. Isso é um pouco mais fácil de ver, porque a única coisa que muda é esse 2,5 e virar 2, porque está tirando a contribuição do capacitor. Certo? Isso é importante, porque às vezes eles pedem separada essas partes da resposta. Separada só a parte de entrada zero, só a parte de resposta zero. Você pode também, e é o segundo método, calcular direto a resposta completa. Só que se você for fazer isso, mantenha as condições iniciais na forma literal. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de colocar esse 5 aqui, continua usando esse símbolo aqui. Certo? Por quê? Porque quando ele pergunta a resposta de estado zero, você vai lá na fórmula e troca essa condição inicial por zero. Quando ele pedir a resposta de entrada zero, você troca todos os termos que dependem da entrada. Então, é outra maneira de fazer. Não tem que resolver 2 vezes o circuito. Resolve, mas resolve de forma literal. Tá? Então, sobre essa questão, tem algum comentário? Eu tive uma dúvida referente ao que você comentou agora sobre o estado zero, que ele pede separado, né? Aí, no caso ali, a nossa resposta completa, ela tem um somatório de uma. Resumindo, uma daquelas é o estado zero e a outra é o estado nulo. Não dá para fazer isso. Não dá. Não dá para fazer isso. Fechou. Não dá para fazer isso, porque se você reparar aqui, vamos só fazer um trabalho de detetive aqui, para ver onde é que as coisas aconteceram. Como eu comentei, o efeito do capacitor, eu vou desfazer aqui, só para ficar mais claro. O que o capacitor contribuía, o capacitor é onde está o efeito das condições iniciais. É uma fonte de corrente aqui. Ele contribuía com 0,5. Então aqui é 0,5. Então eu vou trocar esse 0,5 por C VC de 0 menos. E aí, aqui era 2, que era do impulso. Certo? Esse 2,5, que tu tá vendo aqui, ele surgiu da soma do C VC de 0 com o 2. Então, eu vou vir aqui e vou escrever dessa forma. 2 mais C VC de 0 menos.
O C eu até posso escrever, que é um parâmetro para o circuito, é 0,1. Certo? Aí, aqui, para mim achar o V0, eu tive que multiplicar essa corrente por aquela impedância ali. O 2,5 entrou aqui. Então, ia ser 20 mais o quê? Mais 0,1 VC de 0 menos sobre o S mais 2. Perceba que se eu colocar o VC de 0 menos em... Era 5 ou era 10? Agora já me... A minha memória é só um pouquinho. É 5. Se eu colocar... Ah, sim, claro. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando essa corrente aqui, ó, por essa impedância. Esse 0,1 aqui, ele simplifica com esse 10 que está aqui, ó. Certo? Tem um 10 aqui da impedância. Esse cara aqui não tem 0,1. Agora sim. Vou copiar isso daqui, folha de baixo, e organizo para ajudar o pessoal, vocês entenderem um pouco melhor. Está um pouco bagunçado, vou fazer aqui de uma forma um pouco melhor. Só um pouquinho, já melhora. Por enquanto, tá um caos, eu sei. É um caos, já resolvo. Então, isso daqui seria assim. Mais VC de 0 menos sobre S mais 2. Então, o que eu fiz foi voltar no circuito e colocar essa letra, esse termo de volta, né? Literal. Fui carregando nas contas. Se eu tivesse o VC igual a 5, esse 5 ia somar com esse 20 aqui e ia voltar porque eu tinha antes. Concorda comigo? Que era 25. Certo? O que eu tenho agora é 20 mais o VC de 0 menos. Isso daqui sobre S mais 2. E essa coisa aqui eu já fiz a expansão em frações parciais, porque não mudou. O 10 não foi não é sujado pela influência ali do capacitor. Isso, eu fiz a decomposição e deu 10 para o A, então é 10 sobre S mais 1. E para o B, tinha dado quanto? Para o B deu... Menos 10 sobre S mais 2. Menos 10 sobre S mais 2. Então, ele também entra nesse primeiro termo aqui. Então, ao invés de 20, por causa do menos 10, fica 10. Tá? Então, resumindo, se eu fosse fazer V0 de S, eu colocar aqui state response, resposta de estado zero, eu venho aqui, na fórmula que eu tenho em cima, e coloco 0 para o VC de 0 menos. Fica o 10 sobre S mais 2, mais 10 sobre S mais 1, que dá isso daqui. E quando eu for calcular o V0 de
entrada zero. Só um pouquinho. Aí você tem que confiar em mim, que eu também não fiz algebricamente, mas é que tanto esse 10 aqui, quanto esse 10 aqui, eles aparecem devido às fontes. Se não tivesse aquelas fontes, essa fonte aqui e essa fonte aqui, não ia ter aqueles termos, tá? Então, quando você zera o efeito das fontes, daí, tanto esse 10 quanto o outro 10, fica só o efeito da condição inicial. O efeito da condição inicial é o VC de 0 menos sobre S mais 2. Que é isso, se você fizer Laplace inverso, vai dar VC de 0 menos E na menos 2T U de T. E aí, caso particular, em que o VC é igual a 5, se somar as duas, dá o 15 E na menos 2T mais 10 E na menos T U de T, que a gente já tinha chegado antes. Entendi, Te entendi. respondi? Não, sim, me respondeu. Então a gente pode fazer completo diretamente ou a gente pode fazer já pensando na separação das duas, né? Daí são duas coisas Exatamente. diferentes. Mas o processo é o mesmo, só deixar a variável ali do capacitor. Depende do que ele pergunta. Às vezes ele não pergunta, não pede todas as coisas. Estado zero, entrada zero e completa. Pode pedir só completa. Pode pedir só. Eu acho sacanagem, eles fazem isso de vez em quando. Eles dão condição inicial e a questão só pergunta de estado zero. Então, para que serve a condição inicial? Para nada. Você não vai usar para nada. Tem que prestar Aí, atenção. Tem que prestar atenção no que está escrito na questão. Tem que responder o que está sendo perguntado. sim, entendi. Fechou. Tá? Mais algum apontamento sobre isso aqui? Se vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa que eu possa ajudar? Senão eu vou para a última questão que eu preparei. Por mim, pode ir para a última questão, se ninguém mais tiver dúvida. Tá bom, Eu também. tá bom. Tem alguma coisa no chat ali? Estou vendo que tem uma. Não, só. Para a última questão, que é. Também, de tempos em tempos, aparece alguma coisa assim, que é de propriedade mesmo. Para aplicar a propriedade. É o seguinte. Isso aqui eu vou ter que escrever um pouquinho mais o enunciado. Então, sobre um sinal aqui, ó, sobre x de t. Tem algumas informações sobre x de t. Vou colocar aqui as informações. E o objetivo é encontrar. Vou até colocar aqui sobre x de t. Tem 4 fatos sobre ele. 1, 2, 3, 4. Nosso objetivo no final é usar essas informações para descobrir x de s mais a ROC. Ou seja, determinar completamente o sinal. Né? Porque se eu souber a transformada mais a ROC, eu sei o sinal. O que são as 4 informações que a questão dá? Diz o seguinte. X de t é real e par. Segunda informação.
tem 4 polos e nenhum zero finito. Já faço alguns comentários sobre essas afirmações. Tem um polo em S. Metade E na J π sobre 4. E a última informação é essa daqui. Integral de menos infinito a mais infinito de x de tal de tal. Isso daqui é igual a 4. Então, baseado nessas informações aqui, a gente vai ter que chegar na conclusão de quem que é o sinal x de t. Tá? Trabalho, vamos dizer assim, de detetive. Certo. Então, pelo contexto aqui, dá para entender, está falando de polos e zeros, está falando de um sinal com transformada racional. Certo? Não faz sentido falar de polos e zeros. Você tem uma determinando a característica do sinal, tem alguma coisa assim, tem uma constante, posso ter aqui um S mais um zero, mais uma certa quantidade de zeros, uma coisa assim, e embaixo uma certa quantidade de polos. P0. Tem alguma coisa, né, nesse formato. E nosso objetivo é encontrar esse x de S. Informações assim, por exemplo, essa segunda frase pode soar esquisito, pelo menos para mim soava. As primeiras vezes que eu ouvi, zero finito. O que isso quer dizer? Por exemplo, se x de S fosse isso daqui não tem nenhum zero finito, porque se você escolher qualquer valor de S finito, o x de S sempre vai ser um número diferente de zero. Agora, ele tem um zero infinito. Por quê? Porque se você escolher o S tendendo a infinito, x de S vai para zero. Tá? É isso que essa frase quer dizer. Se tem zero, esse zero não é finito. É um limite, vamos dizer assim. Existe no limite um zero. Tá? Esqueci que eu ouvi essa frase. As primeiras vezes eu achei esquisito. Vamos ver o que essas frases nos dizem. Começar pela segunda, porque ela fala diretamente sobre a forma dessa expressão. Você tem 4 polos e nenhum zero finito. Então, x de S, ele não tem nenhum polo. Ele vai ser uma constante. Desculpa, ele não tem nenhum zero. E em cima não tem mais nada, além dessa constante que eu escolhi aqui. A constante A. Assim. Você tem 4 polos. Mais, vamos chamar ali, P0, S mais P1, S mais P1, na verdade, teria que ser um sinal de menos, para mim dizer que aquele outro número ali é o polo. Tem que ser um menos aqui. Tá? Só me corrigindo, senão não dá certo. P2, que também, na verdade. Para dizer que o número que está do lado é o zero, ou o polo, tem que ser um sinal de menos. Senão tem uma diferença de sinal. Ótimo. Então,
essa segunda frase já diz para a gente alguma coisa, assim, em relação ao formato. Vamos ver. Outra coisa. Real. Vocês vão lembrar lá que... Bom, deixa eu explicar isso de uma outra forma depois. Aplicando direto à propriedade. Eu ia falar sobre o fato de ter raízes complexos conjugados, mas deixa isso para depois. Então, ou melhor, então vamos lidar com isso. Então, se você olhar lá as propriedades da transformada de Laplace, uma propriedade que diz o seguinte, que se o sinal for real, então, se você pegar o sinal, a transformada, conjugar, isso aqui é igual a transformada em menos S. Isso aqui chama simetria conjugada. Dá para ver de onde é que isso aqui sai? Dá, porque talvez eu esteja falando algo que vocês não lembram. Então, vamos ver onde é que sai isso. Quem que é a transformada de Laplace de x de S? Vocês lembrarem lá pela definição? Transformada? É x de tal, e na menos S tal de tal. Certo? Quem que é... O que acontece aqui quando você conjuga essa expressão? Toma o conjugado dessa expressão. O conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados. Só que o sinal x de tal é real, estamos falando do caso que ele é real, conjugar ele não muda nada. Né? A parte imaginária dele é zero. Então você troca o sinal, continua sendo zero. O conjugado disso daqui é o S conjugado de tal. Então, é que eu percebi que eu escrevi errado. Bom que eu fiz essa dedução, porque eu percebi o meu erro. Olha só. Quem que é essa expressão que está aqui dentro, que eu estou mostrando aqui? Se você olhar, ela é a expressão do x de S que está ali em cima, só que no lugar do S, aparece o S conjugado. Certo? Então, eu escrevi... Percebam que eu escrevi isso daqui, ó. Que o conjugado de x de S era x de menos S. Isso não é verdade. Tá? Isso aqui é propriedade de uma outra transformada, que vocês vão estudar lá na P2, que é de Fourier. Aqui não é verdade. Aqui vale isso daqui. Então, se o sinal for real, conjugar a transformada é a mesma coisa que conjugar o S. Foi isso aí que aconteceu. Eu vim aqui, parti da transformada, calculei o conjugado, esse daqui não muda, esse daqui muda. Então, deu esse resultado. O outro resultado é em relação ao sinal ser par. Agora sim, se o sinal for par, vale o seguinte: x de S é igual a x de menos S. Ou seja, for par no tempo, ele tem uma paridade do domínio S. Quer ver?
Vamos fazer uma analogia com o que a gente fez aqui. Vamos olhar para essa integral aqui e fazer uma substituição em tal. Trocar tal por menos tal. Certo? Se eu trocar o tal por menos tal, vamos fazer assim, a substituição. Lambda é igual a menos tal. Isso aqui é integral. Aqui é menos lambda. E na S lambda, aqui os diferenciais eles têm uma diferença de sinal. Então apareceria um sinal aqui, menos d lambda. Todavia, você vai perceber que os limites de integração vão ficar trocados. Embaixo eu vou ter mais infinito, e em cima menos infinito. E tem uma propriedade que para mim trocar a ordem dos limites, eu troco o sinal. Então esse sinal aqui acaba sumindo. Certo? E aí, o que é para ser percebido aqui é que o lambda é uma variável assim, de integração. Ela não tem significado nenhum. Posso trocar ela para o tal que eu estou acostumado. Certo? Estou acostumado com o tal. Certo? Aí eu olho para essa expressão que eu cheguei aqui. Isso aqui é a transformada. Posso enxergar da seguinte forma. Posso colocar um menos aqui no S. Essa aqui é a transformada do meu sinal refletido no tempo. Calculado num S que é refletido no tempo. Agora, se você falar que o sinal ele é par, significa que x de tal é igual a x de menos tal. Então, isso daqui, ó, não muda nada. Se isso aqui for verdade, aí sim você repara que a expressão que eu tenho aqui é x de menos s. Então, por isso, que se o sinal for par, o x de s vai ser igual a x de menos s. Nossa, Daniel, mas para que toda essa volta? Não, porque sabendo essas duas propriedades de simetria aqui, a gente consegue tirar informação sobre essa primeira frase. Então, se o sinal x de t ele é real e par, vale essas duas coisas. Tá? Vale essas duas coisas aqui. Conjugar transformada é a mesma coisa que conjugar só o S. E trocar o sinal do S não muda, tem essa paridade. Vamos usar essas informações para tirar informações sobre esse cara aqui. Sobre esse cara aqui. Certo? Quem que é o quem que é o conjugado dele? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Se eu olhar aqui e eu olhar esse de baixo aqui. Uhum. Tá. Essa expressão aqui de cima, eu vou tomar o conjugado dos dois lados. O conjugado do conjugado é o próprio número. Aqui embaixo.
Então, x de S, se eu conjugar a expressão e depois conjugar o... não muda. E aqui, menos x de S. Então, essa expressão aqui, conjugado, S conjugado, é igual ao x de menos S. Perfeito. Então, se eu fizer o conjugado dessa minha expressão, eu fico com S conjugado menos P1 conjugado. Mas, tá. Eu tenho que calcular conjugado, trocar o S pelo conjugado. Então, isso aqui é S. S menos, isso aqui é P0, P1 conjugado, S menos P2 conjugado, S menos P3 conjugado. Perfeito. E isso daqui acho que é mais interessante eu olhar para cá primeiro, para essa primeira relação, que aí eu estou enxergando que se isso daqui for igual ao próprio x de S, só um pouquinho. Então aqui eu conjuguei, troquei pelo S conjugado. Aqui também faltou conjugar o A. Conjuga o A, conjuguei embaixo todo mundo. Isso daqui tem que ser igual ao próprio x de S. Só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar as outras propriedades primeiro, que eu acho que, por enquanto, está muito difícil de tirar conclusões daqui. Tá? A gente volta nessa propriedade depois. Primeiro, vamos ver o que as outras propriedades podem ajudar a gente. Então, deixa essa primeira propriedade para depois. Tá muito cabeluda. Terceira. A terceira já me dá um polo do meu x de S. Pelo menos um desses polos aqui a gente conhece. Então, eu posso voltar para a minha expressão. Pode falar. Tem alguém falando aqui. Imagina, Nicole. Obrigado você aí pela presença. Tá? Depois, se quiser olhar essa questão, a gente vai dar um jeito de resolver ela aqui. Aí vai estar gravado. Vai no finalzinho da aula, dá uma olhadinha. Tá? Se eu for olhar aqui, então, ele me deu um dos polos dessa coisa aqui. Um dos polos dessa coisa era o... Vamos dizer que o P0 era aquele... Era aquele meio e na J4. Aqui, ó, ficou apertadinho aqui. É isso, né? Certo, ele deu um desses polos. A outra informação que ele deu, essa integral aqui. Ah, sim. Olha só. Se você imaginar, essa integral aqui, ela parece muito. Se você vir aqui, ó, colocar o e na menos s tal de tal, calculada em s igual a 0. Então, isso significa que ele está me dizendo que o x de 0 é igual a 4.
certo? Então, ele está me dizendo que o x de 0 é igual a 4. Engraçado. Tem um polo. Parece faltando informação. Eu tenho que tirar mais coisas dessa relação de paridade. Vou ver o que eu posso pensar aqui sobre a relação de paridade. Sobre daquela relação de paridade, a gente vai ter que... Então, o que eu espero que aconteça, eu posso estar enganado aqui, nós vamos pensar junto, eu espero que o S tenha que ter aquela característica de... se aparece um número... uma raiz complexa, que nem apareceu aqui, tem que aparecer o conjugado daquela raiz. Mas mesmo assim, vocês vão reparar que vai faltar pelo menos 2 polos a gente encontrar. Então, vamos ver metade. Isso aqui era metade. Certo. O que a gente pode tirar daqui dessas relações de paridade? Então, a gente sabe que ele é real. Se ele é real, tinha que ser verdade isso daqui. Isso aqui tem que ser igual. E o fato que ele é um sinal par tem que ser verdade isso. Desculpa. Que x de menos s tem que ser igual a x de s. Se eu olhar para cá, trocar S por menos S, sim. Certo. Eu acho que se eu tirar daqui, se eu conjugar esse cara... tá. Eu acredito que o primeiro passo seja a gente concluir que eu preciso ter uma raiz conjugada a essa raiz aqui. Então, se eu viesse aqui e dissesse que essa raiz, esse polo aqui, é o conjugado, esse polo, tá aqui tem mais um polo, a gente tem 2 raízes. Aí, o que eu acredito que seja o truque aqui é você perceber o seguinte: dessa segunda relação, eu já vou pensar junto com vocês o porquê dessa relação aí de aparece uma, tem que aparecer o conjugado da outra. Mas dessa segunda relação aqui, eu percebo que não tem efeito nenhum em eu trocar o S por menos S. Certo? Se você imaginar isso, eu posso, de certa forma, colocar em evidência o sinal de menos de cada um desses termos. E o que acontece é que troca o sinal de cada um desses termos e dos polos. Para isso
significar que não muda o meu sinal, o que tem que acontecer é que os meus polos vão ter que ser S em E na J π sobre 4, que é o que nós temos ali. E também com o sinal trocado. Ou seja, eu posso trocar o sinal do polo. Tem o número e o oposto dele. De forma que, quando você troca o S por um menos S, certo? Você pode puxar esse S, pode puxar esse sinal em evidência e não muda o número. Perceberam esse padrão de simetria? Certo? Não é tão óbvio, mas dá para enxergar que isso tem que acontecer. E também, devido a essa primeira relação aqui, tem que aparecer os conjugados de cada um deles. Então, S mais metade de E na conjugado, troca o sinal dali, e S menos 1/2 E na J conjugado. Finalmente, o que falta para a gente descobrir quem que é o x de S é calcular o x de S para S igual a 0, porque isso aqui é a última propriedade que nos fez concluir, que era 4. Então, se eu vier ali e colocar 0 no lugar do S, eu vou ficar com A sobre... Aí eu tenho 1/2 elevado a... Tem 4 contribuições de 1/2. Eu tenho os sinais mais com menos, dá menos com mais, menos, menos, mais, dá mais. Então, esse padrão de sinais se cancelam. E eu vou ter sempre parzinho de um número, por exemplo, o E na J π quartos aqui, com o conjugado dele. E esses dois números, um número vezes o conjugado dele, dá o módulo dele ao quadrado. Que no caso, o módulo de E na J alguma coisa é sempre 1. Então, simplifica em 1. E isso daqui tem que ser igual a 4. Certo? Estou substituindo o x de 0. Conclusão é que o A tem que ser igual a 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 na quarta. Isso aqui é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. Então, a gente achou o valor de A. Nossa, admito, gente, que eu achei essa questão um pouco mais difícil do que eu lembrava. Conclusão, então, quem que é o nosso x de S? Nosso x de S tem que ser igual a 1/4. Os polos dele são em S mais metade de E na J π sobre 4, S menos E na J π sobre 4, S mais o conjugado, daí, e, finalmente, S menos metade, e aí o conjugado.
em relação a Roque, que é o que falta ser determinado. O que nós sabemos desta questão? É real? É par? Opa! Se o sinal é par, ele tem que ser bilateral, porque ele tem para ter para um lado, ele tem para o outro. Ele vai ser ou um sinal bilateral, ou um sinal de duração infinita para os dois lados, ou ele vai ser simétrico, mas de duração finita. Se ele tivesse duração finita, a região de convergência dele teria que ser a região de convergência dele tinha que ser todo o plano S. Mas, claramente, eu tenho um monte de polo, então não pode ser todo o plano S. Conclusão é que a minha região de convergência tem que ficar entre polos. E aí, se eu vier olhar para cá, eu vou ver que eu tenho, se eu for desenhar esses meus polos, eu vou ter alguma coisa assim, esse meu plano S. A contribuição desse primeiro termo aqui é só um segundo. E na J π-quartos, isso daqui é a mesma coisa que cosseno de π-quartos, que é raiz de 2 sobre 2 mais J raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplicar isso aqui para 2, para dividir para 2, né, multiplicar para 1/2, dá sobre 4. Então, esse primeiro polo aqui está em raiz de 2 sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 4. Então, aqui eu tenho esse primeiro polo. Eu tenho o conjugado dele também. O conjugado dele estaria aqui. Raiz de 2 sobre 4. E eu tenho também o oposto, né? Que tem os termos com mais e com menos. Então, eu tenho alguma coisa assim. Meu comentário com vocês é que, como o sinal ele é bilateral, a ROC dele, isso aqui tem que ser a parte real de S. Só não pode incluir. Raiz de 2 sobre 4 e menos raiz de 2 sobre 4. E isso daqui tem que ser a ROC. Cabeluda essa questão. Eu não lembrava que era tão cabeluda. Tá? Peço. O pessoal aí foi guerreiro que ficou até a final. Claro, tem que finalizar. Tá? Obrigado aí. A atenção de vocês que ficaram aí. Nada. Sei que escolhi umas questões um pouco pesadas no final. Não lembrava que ela era tão difícil. Não, sem problema. Acho que a mais importante foi aquela do circuito, na verdade. Aquela do circuito lá, a gente precisa mais, na verdade. Tivemos poucos na aula. Uhum. Ficou com alguma dúvida daquela questão? Eu posso ainda sanar. Okay. Não, por enquanto eu não tenho dúvida. Eu quero mais fazer exercício agora, pra ver se eu consigo, porque me desse uma base bem forte. Sinceramente, me ajudou bastante. Tomara sim, mas qualquer coisa também, no final de semana, manda uma mensagem, um toque. Uhum. Se ajuda, tá? Fechou, Daniel. Obrigado aí, vocês que ficaram, mas também o pessoal que veio. Eu sei que eu me estendi bastante, fiz
Senti que eu tinha bastante coisa para falar. Não, a matéria é grande também, não tem muito o que falar, já deu uma boa base pra gente, isso vai... cara, já veio bastante gente aí, acredito que a videoaula gravada ali vai ajudar mais gente ainda. Uhum. Então, obrigado vocês aí. Tem uma próxima oportunidade. Fechou, Daniel. Tchau pra vocês então. Valeu por hoje, tá? Eu vou, acredito que, eu vou tentar amanhã postar o vídeo, tá? Pra quem estiver ainda ouvindo ainda. Combinado. Obrigado. Valeu.